quero convidá-los a estarmos em pé neste momento para nós lermos a palavra de Deus. O pastor Dercy já fez o convite, eu convido pela segunda vez, porque parece que nem todos ouviram. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 3, e depois nós vamos para Efésios. Colossenses, capítulo de número 3, os versículos 18 ao de número 21. Glória a Deus. Nós vamos ler como nós temos o costume de fazer, depois Efésios, capítulo de número 6. Diz a Bíblia assim: Vós, mulheres, estais sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Amém. Agora vamos para Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao de número 4. Continuamos da mesma forma que estamos lendo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém. Eu gostaria de fazer uma breve oração com toda a igreja. Senhor, meu Deus, nós te damos graças por esta oportunidade de estarmos em tua casa. Nós louvamos e bendizemos o teu nome. Tributamos ao Senhor a gratidão de nosso coração por estarmos aqui e rogamos ao Senhor para que mais uma vez fale conosco neste santuário. Deus, abra-me a porta da revelação da tua palavra, instrumentalize a minha vida e alimente, Senhor, a tua igreja. Que nesta noite recebamos o que o Senhor tem para nós, que sejamos conscientizados do teu propósito para o nosso viver. E nós rogamos a ti para que nos ajude a darmos guarida à tua palavra, para que ela produza em nós o que o Senhor espera de cada um de nós, para a tua glória e louvor, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe, amados. Tomem os assentos, por favor. Amados irmãos, eu quero dar graças ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que tenho de estar com os irmãos nesta noite para juntos adorarmos ao Senhor. Quero louvá-lo pela vida de todos os irmãos que estão presentes, agradecê-lo pelo viver dos irmãos. E eu gostaria de transmitir a todos a paz do Senhor, do pastor Rodrigo, irmã Lais, o Esdras e os irmãos que estão servindo ao Senhor no Algarve. Com quem estivemos, é de conhecimento dos irmãos, neste fim de semana, no 10º aniversário da Igreja de Cristo ali. Eles enviaram a paz do Senhor para os irmãos, e não somente o pastor Rodrigo, como todos os irmãos, irmão Tiago, irmão João, irmão presbítero, irmão Antônio, juntamente com suas famílias. Pastor Lusitano, que também está lá, cooperando com o pastor Rodrigo. Graças a Deus, a obra do Senhor prossegue. Meus irmãos, nós vamos voltar para o estudo da palavra de Deus. Vamos dar seguimento ao que temos falado com os irmãos. E eu peço aos irmãos para que estejam com as Bíblias abertas para nós voltarmos ao assunto que estamos falando com os irmãos. Os irmãos devem recordar, quem está conosco, participando dos cultos de ensino, que estamos falando sobre família, e desta feita, ou neste momento, nós estamos falando dos relacionamentos, e agora, no que diz respeito os filhos para com os pais. Já tendo observado em relação aos pais para com os filhos, agora é a vez de falarmos
em relação aos filhos para com os pais. Dentro desta questão, nós tomamos por base, para começarmos, o Salmo, de número 127, que foi lido nesta noite pelo evangelista irmão José Luiz, onde já frisamos aos irmãos que a Bíblia ali nos revela o auxílio divino aos pais, para que os pais concentrem na tarefa de criar os filhos no temor do Senhor. Já observamos que não é uma tarefa fácil, ela é difícil, mas também já observamos pela palavra de Deus que nós contamos com o apoio de Deus. Deus espera isto da nossa parte. Na semana passada, portanto, falando sobre a criação dos filhos, eu disse aos irmãos que criar os filhos não é meramente um dever, nós não podemos assim considerar, mas é um privilégio que temos de cooperar com Deus, pois nossos filhos são herança do Senhor. Ou antes de serem nossos, eles pertencem ao Senhor, nosso Deus. Fiz uma observação que aqui onde nós estamos falando com os irmãos, ou tomando por base o versículo 4 do capítulo 6 de Efésios, onde Paulo diz que nós não devemos provocar a ira a nossos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor, eu disse aos irmãos que criar aqui tem o sentido de sustentar de forma terna ou ternamente, cobri-los com um amoroso cuidado e proteção. Disse também aos irmãos que a palavra admoestação aqui dentro do contexto, no original, ela quer nos dizer algumas coisas que devemos observar, porque às vezes nós observamos só a questão aqui de admoestar, mas na verdade a ideia do apóstolo Paulo aqui vai bem além disto. É advertir de uma forma gentil, repreender, censurar brandamente, pois é um substantivo aqui no grego que significa trazer, portanto, à mente do indivíduo. Estou aqui, meus amados irmãos, em conjunto com todo o contexto, eu quero levá-los ao entendimento que o apóstolo Paulo está tratando com os pais em relação à necessidade que temos de disciplinar nossos filhos e instruí-los. Instruir nossos filhos e também disciplinar. Veremos mais à frente que isto tem a ver com o treinamento dos nossos filhos para que eles sejam bons filhos no dia de amanhã para a glória do santo nome de Jesus. Bom, nós vamos a princípio ficar aqui e eu gostaria de dizer aos irmãos que os comentaristas, ao analisar esse versículo 4 do capítulo 6, ao destrinchar isto aqui para nós, eles consideram muitas coisas. E eu escrevi uma aqui, pois eu procuro passar para os irmãos o que estudo. Mas é claro que nós pesquisamos. Porém, existem algumas coisas que acabam por nos chamar a atenção, e aí já não é fala minha, como esta que eu vou estar citando aos irmãos aqui, mas é fala de um homem que nós conhecemos como piedoso, partiu para o Senhor alguns meses atrás, que foi o pastor Russell Shedd. No versículo 4 do capítulo 6, ele diz que os pais estão no lugar de Deus perante os filhos para educá-los. Aqui, meus amados, mostra, portanto, a nossa posição, ou o nível que Deus nos coloca, nós que somos pais. Isto leva-nos a pensar bastante, e daí, irmãos, nós conseguimos, pelo menos, entender o porquê que o apóstolo Paulo está dizendo assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Segundo o doutor ou o pastor Russell Shedd, nós fomos colocados por Deus como Deus perante, ou nós fomos colocados por Deus perante os nossos filhos para a instrução dos nossos filhos. Daí a necessidade dos nossos filhos nos respeitarem, chamarem-nos de Senhor, ter um relacionamento de submissão para conosco, deixar de fazer questionamentos quando nós estamos dizendo a eles que não devem. Porque, amados, no nosso relacionamento para o Senhor nosso Deus, não há possibilidade de nós questionarmos a mente do Altíssimo,
pois em comparação à mente do Eterno, nada nós sabemos. Não temos como questioná-lo. Por vezes o fazemos, mas a grande verdade é que nós vamos mostrando com essas atitudes que nós estamos bem aquém do que Deus espera e do que Deus quer de nossas vidas. Então, quando Paulo está dizendo, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo está nos chamando para subirmos um pouco mais, para compreendermos aqui o que Deus espera de nós, a fim de que nós tenhamos condição de conviver com os nossos filhos sem provocar-lhes a ira. Porque a grande verdade, meus amados e queridos irmãos, é que se nós não subirmos, ou se nós não tivermos certa estrutura, às vezes pode chegar o caso de pais viverem contenda com os filhos. Pode chegar o caso dos pais viverem problemas com os filhos. Isto não é bom, porque nós costumamos dizer que os filhos que mais nos desafiam são os que mais precisam de nós. Aqueles que às vezes menos nos desafiam são aqueles com quem nós mesmos trabalhamos. E não é porque não somos gratos pelo valor que nos dão, mas é porque os outros precisam mais de nós. Se os irmãos olharem, está previsto lá para frente, mas eu acho muito interessante o que a Bíblia diz em relação ao pródigo, quando ele retorna, e ao retornar, o pai manda trazer para ele o vestido, o sapato e o anel. Ou seja, o pai não foi pego de surpresa com a volta do filho. O pai sabia que o filho ia voltar. Tanto é que o pai preparou todas essas coisas, ou tinha guardado essas coisas para o filho. Mas é interessante notar que quando o filho chega, o pai manda matar o bezerro cevado. O artigo, todo mundo costuma dizer isso, é definido, era um bezerro para aquele dia, que era engordado para aquele dia, cevado para aquele dia. É feita uma grande festa. Interessante que quando o irmão do pródigo chega, o irmão fala para ele assim, pai, mas eu estou há tanto tempo convosco, e o senhor nunca me deu sequer um cabrito para me festejar. Para ele o senhor matou o bezerro cevado. O pai fala, meu filho, mas tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu, nunca te privei de nada. Então observe que o filho que às vezes ele mais dá trabalho ao pai, ou mais desafia o pai, desafia a mãe, é com eles que os pais mais trabalham, passam mais tempo, e isto não é por acaso, é porque na verdade este filho está demonstrando que ele é fraco, está demonstrando que ele é carente, está demonstrando que ele tem uma deficiência no relacionamento para com o pai. E às vezes outros filhos até não entendem o porquê que o pai tem tanto amor e dedicação ao fulano, se o fulano parece não ter amor e dedicação para com ele. O pai é pai, o pai sabe que ele é quem mais precisa dele, por esta razão. Mas vamos caminhar, amados e queridos irmãos. Eu particularmente, estou falando em relação a mim, acredito ser uma coisa difícil conviver com os nossos filhos, em todas as etapas, em todas as instâncias, experimentarmos todos os contextos, no nosso dia a dia, passarmos por tudo que nós passamos e conviver com os nossos filhos, viver com os nossos filhos, sem provocar-lhes a ira em determinado momento. E Paulo está dizendo, e vós pais não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vale a pena notar que Paulo está dizendo, para não provocarmos a ira, mas não está dizendo para nós, vamos abordar isso mais à frente, que nós não vamos perder o domínio com os nossos filhos, o controle, a autoridade paternal que nós temos. Daí, então, meus amados irmãos, o que eu disse que por vezes é difícil conseguirmos conciliar isto, lidar com os nossos filhos em todos os momentos e não provocá-los a ira. Mas quando se diz respeito dos desafios, respeito em relação aos desafios que nós temos no dia a dia, tudo bem. O grande problema que nós observamos hoje são despreparos nos pais que provocam a ira aos filhos nas menores coisas. Por exemplo, meus amados e queridos irmãos, bom, vou deixar mais para frente para abordar isso aqui, mas eu quero fazer uma observação em relação a isto mais à frente.
Deixemos então aqui para nós, observando que estamos no lugar de Deus, perante os nossos filhos, para criarmos os nossos filhos. Então, logo, Deus espera que nós tenhamos esta graça, esta capacidade de lidar com os nossos filhos, sem provocar-lhes a ira, mas levá-los a serem criados na doutrina e admoestação do Senhor nosso Deus, que eu já abordei isto aos irmãos. A partir desse momento, eu quero fazer uma observação. Bom, nossos ensinamentos aos nossos filhos, eles devem sempre ter como padrão o caráter do Senhor nosso Deus. Amados, isto é de suma importância. Para mim, isto é base. Para mim, isto aqui é princípio base, basilar. Se nós não tivermos cuidado em relação a isto, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho poderá ser um trabalho inútil. Veja bem, amado irmão, com tudo que estamos falando aqui, abordando, discutindo com os irmãos, não estamos de forma nenhuma garantindo à igreja que, se procedermos assim, nunca teremos problema com os nossos filhos. Se nós bem atentarmos para a palavra de Deus, nós vamos ver homens fiéis que a Bíblia diz que, piedosos como eles, a terra não conheceu outros. A exemplo de Samuel. Mas a Bíblia diz que quando Samuel já era velho, o que ouvia falar de seus filhos não era boa coisa. Mas a falta de compromisso, digamos assim, dos filhos de Samuel, não interferiu no relacionamento de Samuel com o Senhor nosso Deus. Agora, o certo é, Samuel, não tenha dúvida, irmãos, ele foi um excelente pai para os seus filhos. E ainda assim os seus filhos deu o que falar lá na frente. Agora, imagine os irmãos, se nós não formos cuidadosos, não formos esforçados, não formos dedicados, se nós não formos pessoas que trabalham mesmo pelo crescimento dos nossos filhos no temor do Senhor nosso Deus, imagine o que serão os nossos filhos no dia de amanhã. Eu disse aos irmãos na semana passada, eu fiz uma abordagem aqui, de coisas que nós achamos engraçado dos nossos filhos quando pequenos. E mais tarde aquilo que é engraçado nos faz chorar. Não atentamos para isto quando eles são pequenos, porque a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, desde pequenino. E nós achamos bonitinho, nós achamos engraçadinho, e a gente vai convivendo com aquilo, a princípio como brincadeira. No dia de amanhã, o que era bonito hoje se torna causa de choro para nós no dia de amanhã. Por isso, irmãos, esses princípios são base. Isso deve começar com a criança desde os seus primeiros dias de vida. Nós devemos começar a incutir estas coisas na mente dos nossos filhos. A começar com o nosso exemplo, como pais que somos, pais e mães. Bom, quando eu disse aos irmãos que os nossos ensinamentos aos nossos filhos devem sempre ter como padrão o caráter do Senhor nosso Deus, nós devemos levar os nossos filhos a entender que esta é a vontade de Deus para nós. Nós devemos observar, meus amados irmãos, todos os demais conceitos. Nós devemos observar, mas sem desprezarmos o conceito bíblico, o conselho da palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos sofrendo muita dificuldade de forma geral, porque nós estamos perdendo crédito na Bíblia, na palavra de Deus. Ora, irmãos, a palavra de muitas pessoas está tendo mais valia do que a palavra de Deus para nós. Nós temos visto esta deficiência nos nossos dias. Para a nossa família, não percamos de vista o ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus. Se queremos a bênção de Deus sobre a vida de nossa família, então vamos tomar cuidado em relação a isso. Nossos ensinamentos sempre devem ter como padrão o caráter do Senhor nosso Deus. Meu filho, esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Minha filha, esta é a vontade de Deus para nós. Nós precisamos alcançar de Deus a graça de levar nossos filhos a entender que isto é o melhor para eles. Que não há, meus irmãos, coisas alternativas. Que não há outros meios que, na verdade, vai trazer para a vida de nossos filhos aquilo que, de fato, eles precisam. Olha, por vezes, nós oramos dizendo, Senhor, livra nossos filhos do engano do mundo. Porque é uma grande verdade. O mundo não passa de um engano para nossos filhos.
E se nós não tomarmos cuidado para cada ensinamento que nós dermos aos nossos filhos, sempre quando dissermos aos nossos filhos não em relação a isto, estarmos mostrando a eles pela palavra do Senhor nosso Deus, que há um fundamento, que há uma razão para a nossa posição paternal, para a nossa posição familiar. Nós precisamos mostrar para eles que isto tem a ver com o padrão que foi estabelecido pelo Senhor nosso Deus. E que foi estabelecido pelo Senhor nosso Deus, amados, porque Deus é santo e porque Deus é bom. Essas duas facetas do caráter divino têm que ser apresentada ao Senhor nosso Deus. Olha, aos nossos filhos, perdão. Olha, nossos filhos, quando criança, é preciso que eles entendam que o nosso Deus é santo, mas que o nosso Deus é bom. É preciso que os nossos filhos entendam que o nosso Deus é bom, mas que o nosso Deus é santo. Isso tem que equilibrar o relacionamento dos nossos filhos para com o Senhor nosso Deus. Eles devem aprender que Deus é bom, mas esse Deus bom é um Deus santo. Eles devem aprender que o nosso Deus é um Deus santo, mas Ele é um Deus bom. Ele é um Deus que ouve, é um Deus que compadece, é um Deus que ajuda, ainda que nós não merecemos, ainda que nós falhamos. Eu abordei aqui há pouco tempo atrás, e disse que falaria pela frente, coisas que nós pais precisamos falar para os nossos filhos, é que sem a ajuda de Deus eles não conseguirão. Como nós também não conseguimos. Todos nós estamos aqui com a ajuda do Senhor nosso Deus. E isso é preciso ser incutido na cabeça de nossos filhos, que eles sozinhos não aguentam, que eles sozinhos não dão conta, que se eles confiarem só neles, eles não vão conseguir. Mas se eles confiarem no Senhor, se eles buscarem ao Senhor, se eles fizerem de Deus o seu guia, o seu Senhor, eles alcançarão. Não resta dúvida que Deus os abençoará, porque a Bíblia diz que Deus tem prazer em nos abençoar para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Então, amados irmãos, nossos filhos não podem crescer pensando que o nosso Deus é aquele Deus irado, revoltado e que não permite nos fazermos nada. Erros que nós cometemos. Veja bem, como pais, nossos filhos são pequeninos. Não, por quê? Porque a igreja não deixa. Não, por quê? Porque o pastor não deixa. Como é que a criança, quando ela é pequena, uma coisa. Aí o que acontece? Todas as vezes que ela vê o pastor, ela vai ter certo receio, é normal. Ela vai ter certo receio. Mas ela vai crescer. Ela vai estudar, a mente dessa criança será uma mente livre. Ele é um pensador, ele vai pensar. E ao invés dele buscar orientações na palavra de Deus, foi mostrado para ele que ele não pode fazer coisas porque a igreja não deixa. Ele vai criar aversão à igreja. Foi mostrado para ele que ele não pode fazer porque o pastor não deixa. Ele vai criar aversão ao pastor. Ele pode estar dentro da igreja, mas não será próximo do pastor. E ovelha deve ser próxima do pastor. Pastor deve ser próximo das ovelhas. Ovelha precisa ter um relacionamento de confiabilidade com o pastor. Como é que uma ovelha vai estar, desculpe a expressão, estragada, machucada, e vai resolver a sua própria situação? Ela precisará de medicamentos, de administrações, de orientações, e para isto Deus estabeleceu alguém. Deus levantou alguém, Deus colocou alguém à frente do rebanho para tratar com a igreja. Então é preciso, desde pequeno, levarmos os nossos filhos ao entendimento que isto tem a ver com o caráter do Senhor nosso Deus. Precisamos mostrar essas duas facetas do caráter do Senhor nosso Deus. Ele é santo, mas Ele é bom. Ele é bom. Mas não caia também naquela questão, é preciso para que eles tenham temor desde pequeno. Isso equilibra, ele é bom, mas ele é santo, meu filho. Ele é separado. Com Deus não se brinca. O relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento sério. Nós precisamos incutir isto na cabeça, na mente dos nossos filhos, e que Deus nos dê graça para que consigamos fazer. Então eu repito, nossos ensinamentos aos nossos filhos devem sempre ter como padrão o caráter do Senhor nosso Deus. Você pode colocar na mão dos seus filhos os melhores livros sobre psicologia, sociologia,
Pode colocar na mão dos seus filhos os melhores livros, pode colocá-lo para ouvir os melhores ensinadores desta área, mas se faltar a Bíblia, o saber dele estará incompleto. O conhecimento dele será deficiente. Nossos filhos, eles precisam crescer. Eles precisam estar na igreja, não por imposição de nossa parte. Eles precisam estar na igreja amando o Deus que nós servimos, entendendo que o nosso Deus é santo e bom. Não há ninguém melhor do que o Senhor nosso Deus. Olha, amados, a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O nosso Deus é bom. Nossos filhos precisam saber que o nosso Deus é bom. Bendito seja o Senhor. Mas em contrapartida, eles precisam saber que a bondade de Deus não anula a sua justiça e a sua santidade. O nosso Deus é justo, é justiça e Ele é santo. Então, quando Ele nos corrige, preste atenção, nossos filhos devem desde pequeno entender isso. Quando Ele nos corrige, não se trata de maldade, mas se trata de um ato da sua justiça baseada no seu amor e na sua bondade. Que é exatamente para que nós não nos destruamos, para que nós não venhamos perecer, porque, irmãos, não há meio termo. Quem vive em pecado e se permanece no pecado vai parar no inferno, vai perecer. Esta é a verdade. Então os nossos filhos precisam saber que tudo quanto o Senhor nosso Deus trabalha nas nossas vidas, Ele trabalha para o nosso bem-estar, para a nossa salvação, para livrar-nos da condenação. Nossos filhos precisam saber que nós, como pais, somos felizes e não infelizes. Imagine os nossos filhos percebendo que os pais são frustrados na vida cristã. São revoltados porque acham que a igreja devia liberar isso, porque acham que a igreja devia abrir as portas para isso. O que é que o seu filho vai pensar em relação à igreja? Meu pai, minha mãe têm uma vida cristã frustrada, eles não são felizes. E como que eles querem que eu sirva a esse Deus? Como que eles querem que eu também vá para esta igreja? Agora é diferente quando um filho cresce num lar, onde ele percebe que o pai e a mãe é feliz por ser cristão. Onde percebe que os pais têm prazer na lei do Senhor, tem prazer em servir ao Senhor nosso Deus, tem prazer em andar com o Senhor nosso Deus. Deus seja louvado para sempre. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Então vamos guardar. Nossos ensinamentos aos nossos filhos devem sempre ter como padrão o caráter do Senhor. Por isso que Paulo finaliza o versículo dizendo: não provoque a ira, parte primária. Mas depois ele termina dizendo: mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a todos vocês que estão aqui. Daqui, vem a deficiência de muitos lares hoje. Porque como criarmos nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor, se nós não conhecemos as doutrinas do Senhor e a admoestação do Senhor? Se nós não conhecemos o plano de Deus, se nós não sabemos, olha, somos fracos de Bíblia, sabe? As seitas hoje em dia virou moda, eles estão armando-se de Bíblia, eles estão se enchendo de Bíblia, e não é por outra razão, sabe para quê? Fazer proselitismo, tirar pessoas do caminho certo e levá-las para o caminho errado. Nós estamos enfrentando isso. É assustador o número de pessoas que já serviram ao Senhor e que não servem mais. Se nós sabemos que não há outro para a salvação, se nós sabemos, meus amados irmãos, que não há outro caminho, que servir a Deus é maravilhoso, o que é que está acontecendo, irmãos? Existe interrogação. Existem perguntas que têm que ser respondidas. E como eu tenho sempre dito aos irmãos, preste atenção, um culto de escola dominical é pouco para os nossos filhos. Ajuda, mas ainda é pouco, principalmente no contexto que nós vivemos. Um culto de ensinamento da terça-feira, que às vezes não trabalha tanto a faixa etária de crianças, porque depende do tamanho deles. É pouco para os nossos filhos, para as famílias. E ainda acaba caindo na dificuldade de alguns comparecer na escola dominical uma vez na vida.
comparecer no culto terça-feira uma vez na vida. Os irmãos, ninguém aqui é cego, irmãos. Ninguém aqui é cego, os irmãos sabem que nós temos lares que estão passando dificuldade com filhos. Olha o número de pessoas aqui nesta noite. Olha o número de pais que estão aqui nesta noite. Por que não vieram, irmãos? Estão passando problema com os filhos. Não é uma questão de nós estarmos falando, é visível, todo mundo sabe. Cadê os pais? Nós estamos vivendo numa época de fraqueza em relação ao conhecimento bíblico. Falta de valorização, a exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Isso vai gerar dificuldade. Isso vai gerar dificuldade. Eu abordei em Portimão, agora no domingo, dizendo aos irmãos, olha, a palavra do salmista era, ó, quanto amo a tua lei. Ela é a meditação do meu coração. E eu fiz uma pergunta aos irmãos, quem aqui medita na palavra do Senhor? Ó, quanto amo a tua lei. E ela é a minha meditação todo o tempo. Quantos aqui meditam na palavra do Senhor? Quantos estão em casa meditando na palavra do Senhor? Pensando, refletindo na palavra do Senhor. Quantos? Como é, irmãos, que nós teremos vida espiritual solidificada? Como é que nós teremos vida espiritual abençoada, equilibrada? Como teremos se nós temos uma geração de crentes que são, olha, preste atenção, que são analfabetos de Bíblia. Sabem ler, mas são analfabetos de Bíblia. Não conhece nada de Bíblia. Então, como é que vai instruir os seus filhos? Como é que vai passar esses princípios, esses valores? Como é que vai levar os filhos a entender que esta é a doutrina do Senhor, esta é a admoestação do Senhor para a vida de seus filhos? Que Deus ajude a minha vida, que Deus ajude a sua vida, que Deus ajude as nossas vidas. Vamos seguir, deixa eu fazer mais uma abordagem. Preste atenção. A partir desse momento, se você tem costume de anotar, anote. Culto de ensinamento é ensinamento. Você vê toda a diferença no dia de amanhã. Você vir aqui para ouvir com os ouvidos, entrando aqui, saindo daqui, olha, pouco adianta a sua vinda aqui. Você deve ter vindo aqui para estudar a Bíblia. E vocês me desculpem, irmãos, eu tenho descrença com crente que vem para a igreja para brincar e conversar. É melhor você ficar em casa. Eu não estou brincando aqui, eu vim para a igreja para falar a palavra de Deus. É por isso que nós temos tanta deficiência, que as pessoas vêm para a igreja para brincar, e eu não vim aqui para brincar com a cara de ninguém. Se for para brincar, fique lá na sua casa, pelo amor de Deus. Aqui nós viemos para estudar a Bíblia. E antes de qualquer um de vocês, eu tenho compromisso com o Senhor, meu Deus. Sou vosso pastor, amo a cada um, mas antes o Senhor, meu Deus. Antes o Senhor, meu Deus. Então preste-me atenção. Não precisa fazer cara de descrença para mim não, porque eu vou continuar ensinando a palavra de Deus. Precisa fazer cara de descrença. Melhor não vir. Se vier, então ouça. Preste atenção. Nossos ensinamentos, nossas disciplinas têm objetivos. E eu quero citá-los aos irmãos a partir de agora. Primeiro deles, quando nós disciplinamos nossos filhos, quando nós os ensinamos, nós temos em mente levar nossos filhos ao desenvolvimento do seu intelecto, ao desenvolvimento da sua mente, antes dos nossos filhos cair na mão de alguém que pode trabalhar o intelecto deles, que pode levá-los a ter dúvidas, questionamentos em relação à palavra do Senhor nosso Deus, nós já devemos ter incutido isso na cabeça deles. Eles já devem chegar a esses lugares, porque lá eles chegarão, mas sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Que na Bíblia os valores são inegociáveis. Os valores da Bíblia não se negocia. Deus é bom. Deus ajuda, Deus não os deixará só. Ó, quantos testemunhos, embora muitos são mentirosos, mas quantos testemunhos que nós temos aí que são verdadeiros, de pessoas que já estiveram na igreja, estavam fora da igreja, e nos momentos de dificuldade, lembraram disso e clamaram ao Senhor. E Deus, irmãos, eu fico pensando, é só Deus mesmo amoroso como Ele é. Vai lá, socorre o indivíduo, socorre ele, socorre ela, faz uma obra, um milagre extraordinário na vida desta pessoa. E às vezes você olha na igreja e isso vai ficar para a gente entender lá na eternidade.
Você olha dentro da igreja, tem um filho lá, sempre aos pés do Senhor Jesus Cristo. Do meu ponto de vista, do seu ponto de vista, do nosso ponto de vista, ele estava precisando de algo e parece que isso não chega para ele. E alguém desta forma, como estou dizendo aos irmãos, vivendo desta forma, clamou uma única vez e Deus estendeu a mão. Como não cabe a nós questioná-lo, pois não passamos de barro, de caco entre outros cacos, nós não entendemos pela razão, mas aceitamos pela fé, sabendo que o nosso Deus, ele é bom, ele é santo, ele é justo, mas ele é bom. Portanto, isto é prerrogativa dele e que ele seja louvado por isso. Mas antes que nossos filhos caiam em determinados lugares, o que nós devemos fazer? Quando eu disse em determinadas áreas do saber, onde o intelecto deles será desenvolvido, nós já precisamos ter trabalhado, encontrado espaço na vida deles e começado a treinar a mente deles e a treinar o intelecto dos nossos filhos. Por quê? A partir de agora eu respondo aos irmãos, para que a atitude de nossos filhos sejam atitudes direcionadas. Nós estamos vendo, irmãos, tantos meninos, meninas, que as atitudes deles não têm direção. É como alguém que lança uma pedra ao ar, não sabe o que estão fazendo, não sabe se vai haver consequência, não param para pensar. Desgastam-se, se matam. Não se importam com nada, não se preocupam com o que está fazendo à sua volta, com os problemas que criam para o pai, para a mãe. Parece, quem está de fora, preste atenção. Nós que conhecemos, sabemos, é um pai fiel, é uma mãe fiel, são servos de Deus. Como, por exemplo, eu conheci um irmão no interior de Goiás, que a fé dele era invejável, e foi assim até partir para a eternidade. Invejável. Mas passar luta com os filhos daquele tanto era uma coisa esquisita. Como pode? Foi fiel ao Senhor até o final de seus dias. Quem conhecia esse irmão, conhecendo esse irmão, não questionava em relação à sua fé. Sabia que não se tratava de estar colhendo o que havia plantado. É os filhos que resolveram se tornar plantadores. Porque às vezes não é resultado de que plantamos, mas são filhos que começam a plantar as suas próprias plantações. E depois as receberá lá na frente. O resultado vai aparecer lá. Mas preste atenção. Quem está em volta, que conhece, não questiona. Mas quem não está em volta, vê filhos com atitudes sem direção, mal direcionada, fica pensando, quem é o pai desse menino, hein? Quem é o pai desse adolescente? Quem é o pai desse jovem? Quem é a mãe dele? Quem é a mãe dela? É assim, irmãos, que passa na cabeça das pessoas. É assim que passa. Quem está em volta conhece, fala, não, é servo de Deus, é uma serva de Deus. São nossos irmãos, estão sofrendo, a gente tem que unir com eles na oração e que Deus guarde também os nossos. Mas quem está longe, a primeira palavra é essa. Quem é o pai, quem educou, hein? Para ver um filho desse jeito, uma filha dessa. Olha as atitudes deles, não tem direção. Não é bem direcionada. Logo trará isto para sobre o pai. E a Bíblia vai nos mostrar estas coisas acontecendo, meus queridos irmãos, dentro de família cristã. Trazendo para os nossos dias, dentro de famílias cristãs. Então logo eu digo aos irmãos, nossas famílias não estão livres. Nós só temos uma alternativa, sermos prudentes, não sermos relapsos. Instruirmos nossos filhos, orientarmos nossos filhos, dedicar tempo aos nossos filhos, na oração. Às vezes, nós não dedicamos tempo aos nossos filhos, atenção a isso, às vezes nós não dedicamos tanto tempo ao nosso filho, não fala com eles, mas dedicamos na oração. Estamos por eles perante Deus. Estamos de joelhos perante o Senhor, por eles, apresentando Deus. Tem misericórdia, o Senhor me deu. O Senhor me deu. E a tua palavra diz que o meu filho é herança do Senhor, minha filha é herança do Senhor. Então livra da destruição, livra da perdição. Estende as suas mãos, Senhor. Eu não ensinei isto. Tem compaixão. Chega uma altura que nós, meus amados, não conseguimos fazer mais nada. Só um poderá fazer, o Senhor nosso Deus. Só um poderá fazer, o Senhor nosso Deus. Então, enquanto nós temos tempo, enquanto é tempo, é dia, não sejamos negligentes. Trabalhemos, porque eu repito, irmãos, mesmo trabalhando incansavelmente, nós não temos garantia.
Não temos garantia de que não teremos problemas, mas com certeza o que se planta, colhe. Então vamos plantar como Deus quer que plantemos, dediquemos tempo aos nossos filhos. Eu gostaria de observar isso com vocês. Abra sua Bíblia em Gênesis, por favor. Gênesis, capítulo de número 35. Irmãos, perdão. Encontraram, irmãos? Eu vou pedir toda a igreja, por favor, para ler para mim os versículos 25 do capítulo 34 até o de número 31, por favor. Irmãos, percebam que o capítulo 34 termina com uma pergunta, preste atenção, com uma pergunta dos filhos de Jacó a Jacó, ou seja, uma argumentação deles em cima da argumentação de Jacó. Interessante. Ou seja, eles contestam o pai. O pai leva eles ao canto da parede e eles contestam o pai. Eles discordam do pai aqui. E preste atenção, irmãos. Pense comigo neste momento. O que é que nós desejamos para os nossos filhos? Pense comigo. O que é que nós desejamos para os nossos filhos? Qual que é o propósito nosso para com os nossos filhos? Nós queremos ser tão bons para eles que às vezes nós estragamos eles. Queremos ser tão bons que estragamos eles. Jacó, é claro, eu já falei sobre isso aqui, que depois da volta dele, o cuidado que ele tem com a família, a Bíblia começa a mostrar isso para nós. O cuidado que ele passa a ter com a sua família. É um cuidado extraordinário. Mas preste atenção. Esses meninos aqui agiram desta forma e eram esse tipo de filhos que eu estou dizendo aos irmãos, que as atitudes deles são sem direção. Atitudes que não são bem direcionadas. Que não importa na volta. É o efeito bumerangue. Manda para lá e esquece que o bumerangue vai voltar. Só pensa na ida, mas não pensa na volta, no retorno. Só pensa agora, não pensa no dia de amanhã. Não pensa que vai se desgastar. Não pensa que os problemas vão aparecer. É o tipo de filho que as atitudes deles não têm direção, não é bem direcionada. Parece que não foram trabalhados mentalmente, não são equilibrados psicologicamente para terem atitudes direcionadas, para pensar. Porque, olha, preste atenção, às vezes se ganha amanhã perdendo hoje. Conquistamos amanhã abrindo mão agora. Mas muitas pessoas não conseguem entender isso. Não se prezam, não cuidam, não gostam de si mesmos. Quer fazer
tudo que a carne dele quer. Mas por não gostar dele, se entrega a isso. Porque se gostasse dele, cuidava dele. Se gostasse de fato de si, se tivesse amor a si mesmo, cuidava. Esses meninos aqui, ó, estou dizendo meninos porque são filhos de Jacó. Eles não sabiam o problemão que ia dar lá na frente. Eu vou levar vocês lá para vocês verem o problemão que deu lá na frente com essa atitude impensada deles aqui, ó. Vocês sabem muito bem do que aconteceu. Vocês sabem que a irmã deles havia sido, para nós hoje, forçada ou estuprada. Só que aí foi feito um pacto entre Jacó, seus filhos e os moradores de Siquém e as cidades adjacentes ali que pertenciam ao reino de Siquém. Foi feita uma aliança e essa aliança era que todos os homens se circuncidassem. E eles dariam a Diná como filha ao príncipe daquele lugar, ou como esposa ao príncipe daquele lugar, porque ele havia cometido isso com ela. E o moço, pelo menos mostra que quis reparar a situação. Pede ela em casamento. O Jacó concorda, mas com essa situação, com essa condição, vocês têm que circuncidar. A circuncisão, irmãos, era um ato que custava muito para eles, nesse contexto aqui. Ó. Não era nada fácil passar pela circuncisão. E os homens todos aceitam, inocentemente, circuncidam-se. Jacó sequer imagina Simeão e Levi, quando a Bíblia diz que ao terceiro dia, quando eles estavam com a mais violenta dor, olha que ato de covardia, ninguém tinha como se defender. Isso dá febre. A circuncisão dá febre, indisposição, levava o indivíduo a ficar deitado, prostrado. Aí eles entraram na cidade com espada, mataram todos os machos, guardaram só meninas, mulheres, vacas, ovelhas e os rebanhos. E chegaram a Jacó, Jacó tomou o conhecimento, chamou-lhes a atenção, porque havia um pacto selado, havia uma aliança, havia a palavra do pai. Filhos que não têm atitude direcionada, quebra a palavra de pai. Passa por cima da palavra do pai, desonra a palavra do pai. A mente desses, parece que é aturbada a mente desses meninos, parecendo delinquentes. Agiram com a naturalidade, coisas de assassino, irmão. É só Deus mesmo que é misericordioso, que ainda pega um Levi desse aí, ó, porque esse meu é Levi, ainda faz dele uma tribo para adoração. Quem entende esse negócio? Só Deus faz isso, ninguém mais. Porque para nós isso não prestava mais não. Para nós ele ia ter no currículo dele o que? Assassino para o resto da vida. Deus vai lá e fala, da descendência dele eu vou levantar sacerdote, vou levantar os levitas que vão cuidar do tabernáculo, vão cuidar das coisas santas, consagradas. Só Deus faz isso. E é interessante que eles cometendo uma atitude bárbara desta, Jacó chama-lhes a atenção. Vocês estão vendo que o capítulo 34 termina com uma contestação deles em cima de Jacó. Nesta chamada de atenção de Jacó para com eles, era para eles abaixarem a crista. Porque dentro desse contexto aqui, irmãos, o filho tivesse a idade que fosse, o filho não batia a cabeça com o pai. E eles bateram aqui. Os irmãos estão vendo o ponto de interrogação aí. Ah, é, pai? Faria eles com a nossa irmã o que queriam e não ia haver nada? Isso não é assim. O capítulo 44 termina assim. Impensadas, atitudes impensadas, inconsequentes, não pensavam no dia de amanhã. É o que a gente observa hoje de uma geração, que eles vão fazendo tudo que dá na cabeça. A atitude deles não tem direção. O que vem na cabeça faz. O que aparece diante deles para fazer, faz, sem pesar na balança. Esquece que envelhece, esquece que a moral deles vão para a água abaixo. Essa é a grande verdade. Esquece que nós estamos num mundo praticamente sem padrão, mas ainda existem pessoas que primam por padrão, que primam por honestidade, por princípios, por ética, por moral, por valores. Ainda tem pessoas assim. Tem moças que olham e falam, isso aí para mim não serve, um menino mal direcionado desse. Moça boa.
Tem rapaz bom que olha e fala, eu Deus me livre, só fica na mão de um do outro. E vê lá se eu quero uma coisa dessa. Eu não, de jeito nenhum. Estão aí. Tem pessoas que não estão importando, pensando que arrancou tudo, mas tem pessoas de valores, tem pessoas de princípios, que prezam, tem pessoas que servem a Deus, e que esses valores para eles são valores inalteráveis, são valores que não se barganham, são valores que devem permanecer, e glórias a Deus por isso. Mas como disse aos irmãos, eles não pensaram no dia de amanhã, mas o dia de amanhã viria. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 49. Vamos ver o resultado dessa situação aqui, dessa contestação, dessa bagunça que eles fizeram e desta cabeçada que eles dão com seu pai. Veja o capítulo de número 49, encontraram? Olha para os irmãos ver o versículo 5, o 6 e até o de número 7, e leiam para mim os irmãos todos. Leiam para mim voz firme, irmãos, por favor. Tá bom até aí, irmãos, mas que triste notícia de Deus para esses dois, porque Jacó vai morrer agora. Jacó já vai morrer. Aí Jacó reúne a meninada toda, chama todos eles para o pé da cama e diz, traga, vem todos, porque eu vou passar a bênção de Deus para cada um. E olha, irmãos, essa bênção aqui não é aquela oração que nós fazemos hoje pedindo, Senhor abençoa. Não, isso aqui era bênção mesmo para as tribos de Israel. Só que o Simeão e Levi não pensou nesse dia. Agiram hoje sem pensar nesse dia. Tem muita gente agindo hoje sem pensar no arrebatamento da igreja que está vindo aí. Ó. Tem muita gente vivendo desenfreado, sem pensar no arrebatamento da igreja que está vindo aí. O arrebatamento é real, irmãos. O arrebatamento da igreja vem, Jesus vai voltar. Isso não é história não, não é conto não. Jesus vai voltar e ele vem para buscar uma igreja santa, pura, imaculada, que está aqui nesta terra, mas vivendo com ele e para ele. Disso você pode ter certeza. Não se preocupe com quem vive promovendo escândalos, causando problema, deixando ponto de interrogação. Preocupe com a sua vida, cuide da sua vida. Não se preocupe com quem está fazendo coisas hoje, sem pensar no arrebatamento que vem amanhã. Não faça como Levi e Simeão. Não faça como esses dois. Ué, quando chamou, penso eu, pastor Gladstone, eles pensaram, vamos receber uma bênção gigantesca do nosso pai agora. Ele vai morrer, está na hora, chegou o momento. Agora ele vai impetrar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas que cepada que esses dois levaram. Pensaram que o acerto de conta não ia chegar? Chegou. Está vendo, irmãos? Olha para cá. Você não pensa que a lei é do mais esperto? Ah, o mais esperto é que os mais simples, os mais quietinhos, parece que se lasca. Os mais espertos passam pelo meio dos dedos, ludibria, engana, atravessa na frente e está em tudo bem com eles. Chegou o dia do acerto de conta. Chegou o dia da resposta divina. Por que eu estou aqui hoje, irmãos? Pregando essa palavra com firmeza, baixo a graça de Deus, amando a todos, mas com autoridade. Sabe por que razão? Não com falta de educação, mas com autoridade. Sabe por quê? Porque eu creio piamente que o dia de acerto de conta vai vir. Sabe? Não sou eu que naquele dia eu vou acertar a sua conta, não. Porque tentando ajudar você a acertar a sua conta, eu estou fazendo hoje, ensinando a palavra de Deus. Tentando, fazendo isso aqui hoje. Agora, viver de qualquer maneira, viva. Quer viver de qualquer maneira, viva. Mas lembre-se que o dia do acerto de conta virá. Chegou para os dois. Irmãos, é claro, né?
Talvez isso seja até uma atitude maldosa da gente, mas eu fico pensando, como é que estava o rosto dos dois agora? Esses dois que bateram cabeça com o pai, que deixaram um ponto de interrogação para o pai. Os dois espertinhos. Como é que ficaram agora o Jacó deitado sobre a cama e dando as suas últimas palavras sobre os seus filhos? E essas palavras dele, irmão, era a palavra de Deus através da boca dele, era o futuro de Israel. Estava falando do futuro dessas 12 tribos. E a palavra do homem, que palavra pesada. Olhou para os dois e falou, Simeão e Levi, os dois devem ter pensado, epa, nós somos tão unidos, ó, a benção agora vem para nós dupla. Nós vamos receber em unidade, nós somos tão unidos, sempre estivemos unidos. Olha a palavra do Jacó, Simeão e Levi são irmãos. Inclusive eu falei sobre isso aqui como obreiros, irmãos. Os filhos de Jacó representam o tipo de obreiros, mas aqui é para filho. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Não foram instrumentos para proteção, mas foram instrumentos de agressão. Não de proteção, mas de agressão. Mataram violentamente. Jacó prossegue, no seu secreto conselho não entre minha alma. O que Jacó está dizendo? Eu, naquele conselho maldito de vocês, não estive presente. Vocês não tiveram a minha bênção, não tiveram a minha aprovação, vocês fizeram por conta própria. E por isso hoje não estão recebendo a bênção de Deus. Olha, irmãos, o dia vem. Pela frente o dia vem. Prossegue Jacó dizendo, com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó. Agora o Jacó mesmo falando, eu os dividirei em Jacó. Você sabe muito bem que é Deus falando através da boca de Jacó. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Por que isso, irmãos? Filhos que parece que não foram treinados para terem atitudes direcionadas, para pensar que o dia de amanhã vem, que ele está vivendo hoje, mas existe o dia de amanhã. Nós precisamos trabalhar com os nossos filhos, debaixo da graça de Deus, para que a atitude dos nossos filhos sejam atitudes direcionadas, atitudes que tenham direção, para que mais tarde possamos ver a bênção de Deus sobre a vida dos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero fazer só mais uma observação em relação a isto. Nós precisamos trabalhar com eles para que a atitude deles sejam bem direcionadas. Precisamos trabalhar com eles para que eles sejam equilibrados emocionalmente. Nós precisamos cuidar disso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora. Vamos aqui para o mesmo livro. Vamos para frente. Por qual razão, não sei. Mas Deus está instando comigo para deixar esta outra parte de referência aqui para frente. Sabe Deus por quê. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Capítulo de número 13. Encontraram? Olha aqui, filhos aqui, ó. Ou filho aqui, ó. Que não tem emoção equilibrada. Não consegue equilibrar suas emoções. Desorientado nas suas emoções. Aqui aparece mais um interessante, irmãos. Filho de quem? De Davi. Nem as melhores famílias estão livres dessas situações. Daqui, irmãos, ou aqui nós vamos preocupando, vamos parando e pensando, Deus guarde a nossa família. Deus tem misericórdia da nossa família. Se nós estivéssemos lá, como hoje, toda tragédia que acontece, aparece um repórter para colocar o microfone na boca e perguntar, o senhor esperava por isso? Se nós estivéssemos lá e perguntássemos a Davi, o homem que é comparado a um anjo de Deus, segundo o coração de Deus, Davi, o senhor esperava isso dentro da sua casa? O senhor esperava isso do seu próprio filho?
qual seria a resposta de Davi para nós? Claro que não, irmão. Se ele esperasse isso, vocês acham que ele contribuiu para que isso acontecesse? Colocaram ele no meio dessa situação. As coisas são mais sérias do que nós pensamos. Nós temos a Bíblia em nossas mãos, devemos aproveitar todo o ensinamento da palavra de Deus. Devemos, irmãos, viver a nossa vida com o propósito de glorificar o nome do Senhor e ajudar nossos filhos para que eles sejam equilibrados emocionalmente. E olha, irmãos, isto aqui nem sempre são coisas que aparecem no indivíduo quando ele já é grande. Sabe? Esses desequilíbrios às vezes aparecem desde pequenino. Aí eu repito, aquele negócio da gente pensar que é bonitinho. Da gente pensar que não tem nada. Se é errado, a criança tem que saber desde pequeno. Se é errado, ele tem que saber desde os primeiros dias de vida dele. Eu lembro de uma vez que isso aconteceu com o Tiago, aconteceu com o Mateus, e Caçara por último. Eu pego criança, pegar e tá no meu rosto, eu tá na polpa dele. Mas não pensei duas vezes. Tá e tá! Nunca mais me deu um tapa daquele. Nunca mais bateu no meu rosto. O desequilíbrio emocional aparece desde pequenino. E a gente acha engraçado, a gente acha bonitinho. A gente acha que isso é inofensivo. A gente acha que não tem problema. Mais tarde os problemas aparecem. Eles vêm, pode ter certeza disso. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Presta atenção aqui, ó. Essa tendência esquisita que a gente vê hoje, ó, para o lado do homossexualismo, isso nem sempre aparece quando é grande. Aparece desde pequeno. Às vezes acha engraçado. Às vezes acha que não tem nenhum problema. Às vezes acha que não tem nada a ver. Vem desde pequeno. Alguns mostram isso já quando é grande, mas a maioria desde pequeno. Desde pequeno, aparece desde pequeno. Pai não tem culpa, mãe não tem culpa, mas às vezes nunca pensa que o negócio vai desenfrear. Não pensa que o negócio vai desenfrear. É pequeno, desde pequeno, os primeiros dias tem que saber que isto é certo e que isto não é certo. Tem que saber que isso é errado e que isto não é errado, desde novo. Desde os primeiros dias de vida tem que saber. Precisa ensinar. Aquelas birras incontroladas do menino, da menina, aquela coisa esquisita, agressiva, que fica parecendo um bichinho. Ora, não dê um couro na frente, mas depois leva lá para o seu quarto e chega a correia. Somos pai da nossa casa, pai dos nossos filhos, com amor, dá uma boa correção. Porque senão acaba criando, irmãos, criando uma situação, se tornando uma situação que a pessoa não tem como compartilhar, não tem como conviver, não tem como estar com a pessoa. Lembra aqui da semana passada que eu falei, tem coisas tão difíceis de falar, que eu falei de pessoas, que é difícil você estar com ele, porque é tanta lamúria que ele te joga para baixo. Eu tenho certeza que você já esteve com pessoas assim. E às vezes isso aparece lá na infância também. O menino quieta, se isola. Vergonhoso é uma coisa porque eu era. Mas quieta, isola. E na cabeça dele já começa desde novo. Não, eles me rejeitam. Tem que corrigir. Tem que saber que não é assim. Porque mais tarde você não dá a volta mais nessa situação. Aí se torna assim, o coitado se torna a coitada. Se torna aquela pessoa que chora por tudo e por nada, se torna aquela pessoa que não é bem-vinda em nenhum lugar, se torna aquela pessoa que faz mal a todo mundo. E que se você ficar 10 minutos com ele, você fica agoniado para sair, porque parece que você perde o oxigênio, perde a respiração. De tanta reclamação, de tanto falar, de tanto chorar. Não tem cabimento. Essas coisas começam a aparecer desde pequenino. Nós instruímos os nossos filhos com base no caráter do Senhor nosso Deus, de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Preste atenção, olhe para cá, visando a nossos filhos ter também suas emoções equilibradas, se tornarem pessoas que sabem equilibrar as coisas, sabem transpor limites, barreiras, suplantar situações,
sem causar problema com outros, sabem sobressair dificuldades. Sabe o que estava dizendo agora? Que foi provado, é provado cientificamente que a religião ajuda as pessoas a serem mais fortes. É claro, ué. Pois nós temos fé. Não é? Irmão, nós não somos coitados, irmãos. Olha, eu passo luta, vocês não têm ideia, irmãos. Vocês não têm ideia do grau das lutas que eu passo, dos problemas que eu enfrento, às vezes de batalhas espirituais que eu passo. Vocês não têm ideia. Como também eu não tenho ideia da de vocês. Agora vai adiantar eu chegar aqui e me fazer um de coitadinho? Eu estou aqui, Deus sabe como eu estou, ué, mas eu estou aqui como um guerreiro, com a espada de Deus na minha mão, ué. Agora eu vou chegar aqui, vou me trancar, me choramingar e virar o coitadinho Zé Ninguém da igreja? Pelo amor de Deus, irmão. Vou me enfiar para dentro de um buraco, vou morrer. A gente convive com a igreja e tem pessoas que parecem ser crianças, meninos, sabe? O Zé coitadinho, a Zé coitadinha, a Maria coitadinha. Não, a gente tem que crescer, levantar a cabeça. Nós somos pessoas adultas. Nós somos pessoas que vencem problemas, dificuldades, desafios. Pessoas assim, eu fico pensando, e se eu for parar num serviço, primeiro problema que entrar lá, sai fora. Não dá certo em lugar nenhum, ué. Tu és crente. Eu sou crente, nós somos crente. Nós somos povo de Deus. Nós somos treinados para enfrentar dificuldades, para resistir embates e para vencer no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado. Vamos ficar por aqui. Até a próxima terça-feira, Deus permitir, nós abordamos aqui o capítulo 13. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. É o capítulo 13, nós vamos ler aí todo o contexto, por favor. Amém? Mas nós vamos discutir isso na próxima semana, se Deus permitir. Deus abençoe, amados, todos os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por sua presença conosco.